irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma pré-aula para as lições bíblicas da classe de jovens, do segundo trimestre de 2018, o tema a Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. Hoje nós vamos falar da lição de número 8, que tem por título A Vida Cristã e a Estima pela Liderança. O texto do dia está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui o bem sempre, tanto uns para com os outros, como para com todos. A síntese da lição diz: somente uma igreja autêntica reconhecerá a vocação de seus líderes e servirá ao Pai e à sua geração com o objetivo de glorificar o santo nome do Senhor. Os objetivos da lição de hoje é, primeiro, reconhecer a igreja como espaço de uma liderança fiel. Segundo, discutir a respeito das características de uma igreja relevante. E terceiro, refletir a respeito das atitudes práticas a serem adotadas para uma vida cristã frutífera. Antes de nós proferirmos o texto bíblico dessa lição, eu quero frisar acerca do momento que nós estamos. Nós estamos na lição 8. Como está a frequência dos alunos na escola bíblica dominical? A classe aumentou ou diminuiu? Não é? Como está a motivação dos jovens, o interesse pelos temas que estão sendo tratados? Nós temos sempre o costume de lançar sobre os outros, lançar sobre o público a questão da falta de interesse. Mas será que nós, professores, estamos nos capacitando de uma certa maneira e trazendo recursos motivacionais para os nossos jovens participarem? Será que nós estamos abrindo espaço para as discussões, para ouvir a opinião dos jovens sobre determinado assunto? Eu digo isso porque o público jovem é um público que é muito bombardeado todos os dias com uma série de informações, e para cada informação há vários pontos de vista, e nem sempre o ponto de vista bíblico é aquele que chama a atenção do jovem. Então é interessante ouvir os jovens falarem, expressarem as suas opiniões, para nós sabermos a tendência doutrinária dos jovens sobre determinado assunto. Então, eu deixo isso como dica para os professores. A lição de hoje, o autor, ele pede para que crie um estudo de caso para os jovens analisarem. Isso é interessante porque falar sobre uma igreja relevante é algo que dá muito pano para as mangas, tem muita coisa a dizer. E uma igreja relevante, a liderança relevante e uma igreja autêntica, tanto liderança relevante como igreja autêntica, são termos que vão gerar uma ampla discussão. Por exemplo, o que vem a ser uma igreja e uma liderança relevante e o que vem a ser uma igreja autêntica. São assuntos que devem ser tratados nas minúcias com os nossos jovens. Então, partindo para o texto bíblico de hoje, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 22, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os que tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros,
como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. A introdução à lição, o autor diz assim: no momento final desta carta, o apóstolo Paulo concentra-se em uma série de prescrições práticas para o desenvolvimento da obra de Deus naquela comunidade. As orientações concentram-se basicamente em duas grandes temáticas: a necessidade de apreço pelas lideranças constituídas e ações práticas para o desenvolvimento da espiritualidade. Paulo, num destacável exercício de síntese de conceitos, passa a apontar algumas ações que não poderiam deixar de ser realizadas para a manutenção da saúde espiritual daquela comunidade. Meus amados, nós vivemos um momento ímpar na história da igreja e nós estamos nos dirigindo ao público jovem, mas eu quero ampliar um pouco nesse princípio, nesse ponto inicial da minha fala, sobre a questão da liderança e da formação de novos líderes. Sempre eu estou frisando o discipulado cristão, visto que essa é uma prática, que é um mandamento bíblico para toda a igreja, inclusive para os jovens da casa do Senhor. O discipulado, ele tem por objetivo principal a formação de obreiros para a casa de Deus, a formação de líderes. É interessante nós termos isso em mente, que o nosso objetivo, quando nós cuidamos de uma pessoa mais jovem, mais nova na fé, é levar esta pessoa a se aproximar de Cristo e, inevitavelmente, passar a dar frutos em Cristo Jesus. Dar fruto em Cristo Jesus significa ser um obreiro da casa de Deus. E por que não dizer ser um líder da obra do Senhor? Quando o assunto é jovem, esse é um ponto que está se tornando, está sendo ridicularizado em alguns lugares. Quando se fala em ser líder, é bem verdade que nós falamos na aula passada que o jovem ele está muito apegado aos conceitos que ligam a sua prática cristã nos dias atuais, sem pensar na construção de uma igreja que virá posterior a essa que nós estamos vivendo. Os jovens, assim como os adolescentes, assim como as crianças da casa do Senhor, elas são a igreja de hoje, mas elas serão os obreiros e os líderes de amanhã. E isso é algo que nós devemos trabalhar com muita seriedade frente à juventude dos dias atuais. Por que não lembrar, queridos irmãos, que alguns segmentos nos dias de hoje até incentivam a prática da rebeldia como o padrão essencial de vida para o nosso público jovem. E olhe que o público jovem dos dias atuais é formado por jovens que têm acesso a uma gama de informações que não se tinha há pouco tempo atrás na geração que passou. E talvez por ter acesso a tantas informações, às vezes os jovens dos dias atuais ele não dá a devida importância às informações que ele tem acesso. Então, o nosso objetivo, primeiramente, o apóstolo Paulo, ali no versículo de número 12, do capítulo 5 que nós lemos, ele diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenham em grande estima e amor por causa da tua obra. Tende paz entre vós. Ou seja, num primeiro momento, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a questão do respeito, do reconhecimento de que nós, todos nós, precisamos viver subordinados a uma liderança e reconhecer essa liderança em autoestima. Porque
se eu for falar da prática, a me aprofundar um pouco mais na prática das coisas, eu poderia citar o exemplo do direito. O direito, ele não precisa de normas para existir, mas ele faz uso de normas para fazer valer os seus princípios. Sem as normas, não havia aplicabilidade do direito adequado para determinado fim, para determinado meio social. Assim o apóstolo Paulo, ele está ordenando, não é, a igreja, a saúde espiritual daquela comunidade a qual ele está dirigindo a sua carta, dizendo assim: é necessário, irmãos, que vocês reconheçam os que trabalham e tenham ele, não é, e presidem sobre vós e vos admoestam. Reconheçam que eles têm uma missão árdua, eles se preparam, eles foram chamados, eles fazem isso para a glória de Deus, não é? Então é necessário reconhecer que nós temos que viver subordinados a uma autoridade, não é? E nós temos que reconhecer essas autoridades no Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus, tá certo? Conforme diretrizes que estão determinadas na palavra de Deus, que estão prescritas ali. O ponto 1 da lição, cujo primeiro objetivo é reconhecer a igreja como espaço de uma liderança fiel, diz assim: a igreja como espaço da concretização da verdadeira liderança cristã. Então, primeiro, uma liderança constituída para a igreja. E o autor começa dizendo assim: não foi a igreja que nasceu para a liderança, mas a liderança foi constituída em função da igreja. É aquela história, aquela concepção da liderança secular, não é, bem ultrapassada que se tem nos dias atuais, na mente de muitos, mas é a visão que prevalece, infelizmente, ainda nos dias de hoje, que a liderança ela foi feita para ser servida, para que as pessoas vivam em volta. É essa liderança que muitos estão vivendo, que estão ensinando ao público mais jovem. Mas o comentarista, ele começa a dizer: a liderança foi constituída para a igreja. Quem é líder, a primeira coisa que ele precisa saber, e principalmente quando o assunto é liderança na igreja, quem é líder foi chamado para servir e não para ser servido. Eu conheço um pastor jovem que ele assumiu uma igreja, né, a sua primeira igreja que ele teve a honra de liderar, e ele disse assim: naquela igreja, a ideia que as pessoas tinham de liderança era que o líder precisava ser servido. Por exemplo, quando as pessoas não queriam que tivesse culto, elas simplesmente não iam ao culto. Eles simplesmente, eu vou falar no sentido prático para vocês compreenderem essa história, mas eles simplesmente, por exemplo, não existe culto sem louvor. Então, ninguém vai cantar, ninguém vai montar os instrumentos. Não existe escola dominical sem professor, então os professores vão faltar. Mas aquele obreiro jovem, focado na Bíblia Sagrada e bem instruído acerca da sua liderança, ele disse assim, ele respondeu da seguinte forma: tudo bem, se ninguém quer cantar, eu canto. Se ninguém quer tocar um instrumento, eu toco. Se ninguém quer ensinar na escola bíblica dominical, eu ensino. E as pessoas começaram a olhar para ele e dizer: mas como pode? Ele disse: é porque eu não estou aqui para ser servido. Eu fui chamado para servir. Não é nenhum ato de rebeldia. Não é uma contra, digamos assim, uma força contrária. Vocês não querem fazer, eu vou dar o troco. Não. Vocês não querem fazer, tudo bem, não é obrigação de vocês. Aquele líder dizia, aquele jovem pastor, ele dizia: a obrigação é minha. Então eu vou fazer, porque eu fui chamado para servir. E o autor diz assim: é por isso que Paulo roga aos Tessalonicenses, no versículo 12 e 13 que nós lemos, que reconheçam o serviço daqueles irmãos. Pois se não for a igreja que fizer isso, as instituições humanas não vão fazer. Ou seja, reconhecer que a liderança foi constituída para servir. Então, em relação ao líder, o líder precisa ser consciente disso. Ele foi chamado para servir. Ele não foi chamado para ser servido quando o assunto é obra de Deus. Em relação à comunidade,
nós precisamos entender o seguinte, que repousa sobre a responsabilidade da comunidade discernir por meio da ação do Espírito Santo, que se torna evidente em frutos perceptíveis a chamada para a liderança de determinada pessoa. Jesus disse que pelo fruto conhecereis a árvore. Isso é uma junção de elementos, dom de discernimento, fruto, frutificar no Espírito Santo, chamada para a liderança, tá certo? Todos nós fomos chamados para servir, todos nós. Segundo ponto de liderando no Senhor. O autor ele começa dizendo, os líderes são levantados para serem ministros em suas comunidades, ou seja, servos. Liderar no Senhor implica em utilizar de princípios extraídos da palavra, que espelhem a vontade de Deus. Então ele diz assim, olha, primeiro que, e antes de qualquer coisa, o líder ele tem que ter na sua mente o princípio da glorificação ao nome do Senhor. A ética cristã se baseia em princípios. E o princípio da glória de Deus diz assim, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja feito para a glória de Deus. É o princípio da glória de Deus. Ele disse, o líder, antes de mais nada, ele deve liderar no Senhor. Liderar no Senhor significa Deus ser glorificado por meio da sua liderança. Se Deus for glorificado por causa da sua liderança, você é capaz de liderar em qualquer ambiente. Hoje nós vemos, por exemplo, alguns líderes que não tiveram oportunidade de conversar sobre liderança como nós estamos tendo, e eles têm certas dificuldades em liderar determinados grupos, porque eles dizem, naquele lugar o grupo tinha determinada característica, nesse lugar tem prevalece determinada característica, então eu não estou conseguindo chegar a um denominador comum. Na verdade, este líder não foi preparado para liderar. Quando nós lideramos, inevitavelmente vamos pegar públicos heterogêneos. Vamos liderar aqui para um público com uma característica e lá para outro. Mas no meio de cada grupo nós encontramos vários elementos, cada um com a sua personalidade. Se a liderança for no Senhor, no caso da liderança bíblica, se ela for no Senhor, ela é bíblica. E se ela for uma liderança no Senhor, ela é feita para a glória de Deus. Se ela é feita para a glória de Deus, ela vai se adaptar, ela vai servir para qualquer público que ela for aplicada, ela vai, digamos assim, agradar, seguir as diretrizes de uma instituição sem nenhum problema, não é? Porque a liderança está sendo feita para que Deus seja glorificado. O autor ele ainda diz assim, todo líder deve ter a convicção de que nunca terá a equipe ideal. Nunca terá a equipe ideal. Por isso, o líder não pode se desmotivar diante de adversidades, não é? O líder, e principalmente os jovens, devem ser preparados para isso. Nós vemos muitos jovens despreparados para a liderança. Quando a eles é atribuída uma responsabilidade, eles não aceitam, por exemplo, ser contrariados. E isso é um perigo. Muitos jovens estão perdendo as oportunidades de liderança porque não foram preparados e instruídos para isso. Lidere no Senhor, faça para a glória de Deus. E Deus vai fazer frutificar e vai abençoar a sua liderança, se assim você fizer, em qualquer lugar que você esteja. O ponto 3 diz assim, reconhecendo a liderança como uma grande obra. O versículo de número 12, 13 diz assim, versículo 12, 13. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Vocês observam, os que trabalham, presidem e admoestam. Ou os que tenhais, né, e que os tenhais, aliás, em grande estima e amor, por causa da sua obra. Ou seja, o apóstolo Paulo está frisando e tenha muita estima e amor, porque a obra que ele desenvolve, em outras palavras, é uma obra muito importante, é uma grande obra, não é qualquer obra. Então o autor ele diz aqui, como nos aponta a orientação paulina, o chamado para servir a igreja como líder é ao mesmo tempo honroso
mas também um árduo ofício, não é? Então, cabe-nos reconhecer os verdadeiramente vocacionados. Devemos publicamente e em particular atestar a existência de pessoas escolhidas por Deus para governo, liderança e presidência, conforme está escrito na palavra do Senhor. Dessa maneira, o texto não trata apenas da atividade pastoral, mas também a liderança em vários aspectos. Jovem cristão foi chamado para liderar. Ele foi chamado para superar os obstáculos, fazendo como que para Deus, que é um outro princípio da ética cristã. O ponto 2 diz o que é ser igreja. Então, primeiro, é ser um ambiente onde há espaço para acolher todos. É um erro dos dias atuais, não é um erro dos dias atuais. O nosso campo de evangelização é o mundo. A obra missionária, ela é um mundo, não é? O mundo onde nós estamos, independente de cor, independente de raça, independente de roupa, independente de faixa etária. Infelizmente, nós estamos contemplando alguns espaços aonde até mesmo igrejas, aonde são voltadas, por exemplo, algumas para um público intelectualizado. Outras são igrejas que são voltadas exclusivamente para o público jovem. Outras exclusivamente para o público infantil. Enfim, eu poderia citar vários públicos aqui, mas, na verdade, nós somos um espaço de acolhimento para qualquer faixa etária, onde o problemático, o fraco, o desacreditado, devem ter o mesmo espaço que o espaço saudável. O forte, o fervoroso, somos vocacionados para dar suporte uns aos outros. O autor diz assim, a nossa responsabilidade é auxiliar aqueles que ainda não são capazes de seguir suas jornadas sozinhos. E por isso precisam de amigos, abraços e orações, que é o discipulado cristão bíblico. Não é? O discipulado ele não tem público-alvo. É um erro a profissionalização do discipulado, a profissionalização da igreja. Igreja especializada nisso, igreja especializada naquilo. Não. A igreja de Deus, ela está apta para acolher qualquer público, porque a mesma palavra que cura e liberta um adulto, ela cura e liberta um jovem também. Temos que ter isso em nossa mente. Segundo, primeiro, é ter um ambiente onde há espaço para acolher todos. Segundo, é ter a palavra certa para cada indivíduo. Se a igreja ela acolhe todos, se a igreja deve ser um espaço para curar as feridas de todos, ela também deve proporcionar o diálogo com todos os indivíduos, de tal forma que a ter a palavra adequada para cada perfil, né? Para cada perfil. O autor diz assim, é por isso que os sermões não devem ser enlatados, copiados, não é? De um pregador estrangeiro, padronizado, reproduzido, né? Refletidamente como uma fórmula mágica, sem respeitar especificidades e singularidade de cada comunidade de fé e sujeito. A responsabilidade, irmãos, de nós sermos uma igreja que tem a palavra certa para cada indivíduo, nos leva a refletir que nós fomos chamados para expressar amorosamente a graça e a misericórdia do Pai àqueles que estão fragilizados e apresentar as promessas do reino para os que estão desesperançados. Não é? Esse ponto da lição, o objetivo é discutir acerca das características de uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja que tem espaço para todos. Uma igreja relevante é uma igreja que leva em conta o seu público. Eu vou falar algo para os irmãos refletirem. Por exemplo, ouvindo um certo pastor proferir uma palestra num grande seminário, não há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, e esse pastor ele dizia o seguinte, irmãos, a igreja deve ser tão relevante de uma forma que a liderança ela deve ser capaz de trabalhar em prol da relevância da igreja.
Por exemplo, a igreja deve acolher todos e ser acessível a todos. No seguinte sentido, ele disse, eu percebi que tinha um grupo de estrangeiros. E por causa da presença daqueles estrangeiros ali, eu aprendi a falar outro idioma. Eu aprendi a igreja acessível. É a igreja que cumpre o seu papel. É a igreja que prega a genuína palavra, que provê meios para que a palavra atinja a todos. Ele disse, eu percebi que a igreja precisava trabalhar a sua acessibilidade. Chegam estrangeiros, chegaram deficientes auditivos, e ele disse, aí eu fui obrigado a fazer um curso de Libras para pregar e interpretar em Libras e saber da paz do Senhor para os que estavam chegando ali e não sabiam falar. Enfim, queridos, a palavra certa a cada indivíduo. Uma igreja relevante é a igreja que elege o bem como estilo de vida. Nós somos vocacionados para fazer o bem e servir uns aos outros. Nós já fomos libertos do mal. Isso é interessante que seja falado. Por isso esse não pode sequer tornar-se uma reação nossa. O mal não pode tornar-se uma reação nossa. O rancor, a mágoa, o ressentimento, a fúria, elas não devem fazer sentido algum para nós. Nós não utilizamos as armas do inimigo no nosso meio, né? É interessante, queridos, a igreja relevante é uma igreja que não desperdiça pessoas. Não desperdiça pessoas. Uma igreja relevante é uma igreja que exercita os padrões de Deus quando o assunto é cuidar das pessoas. A igreja precisa saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades, hostes do mal. O apóstolo Paulo, na leitura que a gente fez hoje, ele diz assim, regozijai-vos sempre. Ele diz, ó, vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não despreze a profecia, em tudo dai graça. Ou seja, ele fala acerca de que o bem deve ser um estilo de vida. Discurso de ódio não deve fazer parte de uma liderança cristã. Como que a liderança vai ser relevante se ela utiliza o ódio, né, para fazer valer a mensagem que está pregando? Eu conheço igrejas onde jovens foram retirados da igreja por causa do seu padrão de vestimenta, por causa da forma como pentia o cabelo. Ora, irmãos, antes de mais nada, essas pessoas devem ser escolhidas, devem ser acolhidas, porque por elas Jesus também derramou sangue na cruz do Calvário. Elas devem ser acolhidas e elas devem ser tratadas adequadamente, né? Devem ser instruídas adequadamente, com amor, como Jesus faz conosco. Você imagine se Jesus fosse nos tratar conforme as nossas próprias transgressões. Aonde nós estaríamos agora? Então, uma igreja relevante é uma igreja que cumpre o seu papel. É uma igreja que acolhe, é uma igreja que tem mensagem e é uma igreja que cuida com amor. Não é? É o ponto número 2 da lição. O ponto número 3, ele tem por objetivo refletir a respeito das atitudes práticas a serem adotadas numa vida cristã frutífera. Por exemplo, aí o autor ele traz 3 orientações práticas para uma vida cristã autêntica. Primeira delas, o favor devocional. Né? A nossa vida cristã ela é comparada à rotina de treinamento de um atleta, conforme está lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Tá certo? Então, é necessário que nós venhamos a compreender que, assim como o treinamento de um atleta, existem algumas práticas que nós devemos realizar cotidianamente. Isso é, por exemplo, assim como um atleta ele tem disciplina corporal e alimentar, e até mesmo no sono, nós, como cristãos, devemos ser capazes de exercitar a nossa vida devocional. E isso não pode ser tratado como um fardo. Isso não pode ser tratado como um fardo. Isso deve ser tratado como algo gratificante. É uma honra pertencer à igreja.
É uma honra sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos ficar somente naquela realidade daqueles grandes movimentos, onde se prega, onde se vibra com a espiritualidade, e aquilo é muito bom, todos nós gostamos, mas isso deve ser uma prática corriqueira. E essa prática, esse sentimento só vai ser realidade se nós exercitarmos, por exemplo, a oração. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Faz quanto tempo que você não ora? Seja sincero, reflita nisso. Faz quanto tempo que você não lê a palavra de Deus? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou falar mal das pessoas hoje na minha aula. Quer ver uma coisa? Você já viu aquela pessoa que diz assim, faz 40 anos que eu sirvo ao Senhor e nunca decorei um versículo bíblico? Na verdade, eu vou lhe dizer, sabe por que essa pessoa nunca decorou um versículo bíblico? Porque, na verdade, ela nunca leu a palavra do Senhor. Se ela simplesmente lê, não precisa interpretar, não precisa fazer exegese, não precisa usar de nenhuma técnica, não é, de terceiro grau para ler as Escrituras Sagradas. Simplesmente ler, o ato de ler. O ato de ler vai fazer com que as pessoas naturalmente aprendam o que está escrito na palavra de Deus. Eu conheço crianças de 6, 7 anos de idade, que começaram a ler a Bíblia e são capazes de recitar versículos e versículos da Bíblia Sagrada. Não é que eles leiam aleatoriamente, como uma prática infantil. Então, como é que tem pessoas dizendo que 50 anos fomos capazes de decorar um versículo da palavra de Deus, tá certo? Então, isso é um gesto de gratidão, isso é um gesto de carregar em si a bondade de Deus para conosco. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós exercitarmos a nossa vida devocional conforme os elementos que Cristo deixou para nós fazermos isso. Já estamos caminhando para o final, o ponto 2 fala da vigilância moral. Da vigilância moral. O apóstolo Paulo, ele ainda fala, no versículo 22 que nós lemos hoje, ele diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Meus amados irmãos, olha, abstende-vos de toda aparência do mal. O apóstolo Paulo, ele orientando os Tessalonicenses, ele diz assim, olha, vocês não só devem fazer a coisa certa, mas também se absterem da aparência do mal. Ou seja, evitar toda e qualquer prática que escandalize o Evangelho. Olha, já que eu estou falando para jovens, deixa eu falar mais um exemplo prático. Por exemplo, um dia eu passei e tinha um jovem no bar. E tinha um copo na frente dele, com um conteúdo amarelo ali, espumando. E eu lembro que eu passei, ele olhou para mim e riu. E alguns dias depois ele me procura na igreja e disse, pastor, viu que eu estava no bar? Eu disse, vi. Viu que eu estava bebendo? Eu disse, vi que tinha um copo próximo a você, agora eu não cheguei a ver você bebendo. Ele disse assim, pois é, o senhor foi sábio na sua resposta. Na verdade, eu coloquei guaraná no copo, e eu coloquei aquele copo perto de mim para as pessoas passarem e pensarem que eu estava tomando cerveja. E saírem falando de mim, na verdade aquilo era guaraná. Eu disse, olha, você pecou em 2 princípios da Bíblia Sagrada. Primeiro, o princípio da aparência do mal, quando a Bíblia é bem enfática, abstende-vos de toda aparência do mal. Segundo, é que você é o princípio do irmão mais fraco. E se por sua causa o irmão mais fraco pecar, ele vier a cair, a se entristecer na sua fé, por sua causa, você será culpado do sangue daquele inocente. Porque por ele Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. É o princípio do irmão mais fraco, não é? As nossas ações, elas não podem ser ações decorrentes da vida pecaminosa. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos nos abster, evitá-las, não é? Então, são orientações práticas para uma vida cristã autêntica. Como pode alguém querer ser líder, alguém ser preparado para ser líder e não se abster da aparência do mal? A terceira coisa, o discernimento espiritual. Isso daqui, ó, é uma das características, o autor diz assim, uma das características mais marcantes do nosso tempo é a variedade de discursos, ações e manifestações.
nós temos igrejas para todos os gostos, nós temos pregadores para todos os gostos, nós temos cantores para todos os gostos, nós temos meios de comunicação das mais variadas formas possíveis, não é? Então o autor ele diz assim, nessa selva de informações, como nós devemos nos portar? Como nós devemos nos portar? Aí ele diz, o apóstolo Paulo orienta-nos a sermos criteriosos, isso é, a examiná-las minuciosamente para conferir sua autenticidade, assim como um ourives faz com os seus objetos que lhes são trazidos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouvi um pastor falar uma vez, uma frase que eu guardei a minha vida inteira. Eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Quando ele diz assim, olha, quando você comprar uma TV, TV não é pecado. Ter TV em casa não é pecado. Agora, o pecado é o uso que você está dando àquela TV. Que tipo de programação, para que você comprou aquela TV? O que você vai assistir? Eles querem ver você não errar na programação? Você que é um crente em Jesus, salvo, lavado, remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário. Quer ver uma coisa, você não errar? Ele diz, quando você comprar uma TV, você cola em cima da TV assim, ó. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Ele disse, não precisa colocar a tomada dentro de uma caixa com a chave para ninguém ligar a TV. Não precisa boicotar, bloquear canais, falar mal de A, de B, de C. Ele disse, não precisa. Basta você colocar um versículo da palavra de Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E ele disse, aquilo ali vai ser suficiente para você saber dar o uso adequado à sua TV. E assim é com todos os meios de comunicação. A internet, as redes, as mídias sociais, não é? Dos mais variados aspectos, das mais variadas formas, elas trazem aquela sensação de que a gente está num mundo em que nem Deus existe. Mas, na verdade, Deus está vendo tudo o que é feito. Como pode alguém ser líder e não ter discernimento espiritual? As mensagens pregadas que estão distorcendo as verdades bíblicas, e o público que é atacado para isso é o público jovem. Mas o jovem, ao contrário do que estão pensando, no meu ponto de vista, é a força da igreja. São aqueles que são capazes de ler a Bíblia e discernir se o que ele está fazendo, vivendo, está ou não, e ouvindo, está ou não de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Olhe, queridos, isso é muito importante, essa orientação. Quando for pedir a Deus os dons, não peça só os dons de cura, não peça só os dons de variedade de língua e de interpretação dessas. Não peça só os dons de prodígios e maravilhas, da ciência e da sabedoria. Peça também o dom de discernimento de espíritos. Pois esse discernimento, a ausência dele, é o que está levando muitas lideranças a decaírem nos dias de hoje. E como conclusão dessa lição, o autor diz assim, nunca se fez tão necessário tomar cuidado com os charlatões da fé e, ao mesmo tempo, dar suporte à vocação dos santos que foram chamados por Deus para abençoar nossas vidas por meio da liderança. Que Deus nos abençoe, queridos, e que se Jesus não voltar, nós possamos estar aqui na próxima lição para mais um comentário, para que o nome de Deus seja glorificado. Uma boa aula a todos e a paz do Senhor Jesus.